fisioterapia esportiva brasileira parou nos últimos dias após a lesão do Danilo e do Neymar no último jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar 2023. Talvez você ainda não saiba, mas as lesões do tornozelo são muito comuns no futebol. Na verdade, é a terceira lesão mais frequente e só perde para as lesões do joelho e dos músculos da coxa, principalmente os da região posterior da coxa, chamados isquios tibiais. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Santos, eu sou fisioterapeuta especialista em dor e fisioterapia esportiva e no conteúdo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre entorse de tornozelo e o que eu faria se eu estivesse tratando o Neymar na Copa para reabilitar até 2 vezes mais rápido. Esse entorse pode afastar ele dos próximos jogos. Nos últimos dias, você pode até não ser um entusiasta do esporte, muito menos do futebol, mas deve estar sabendo já que está rolando no Catar a Copa do Mundo 2023. Ele é um evento esportivo que acontece de 4 em 4 anos, reúne 32 equipes de até 26 atletas e eles representam os seus países para definir qual a melhor seleção do mundo. Uma das minhas especialidades é a fisioterapia no futebol e eu não poderia deixar passar em branco essa oportunidade de falar de uma das lesões mais importantes num dos astros atuais da seleção brasileira e também muito frequente, não só em atletas profissionais, como também no dia a dia, de pessoas como eu e você, que praticam suas atividades de maneira recreativa ou até amadora. Todo o conteúdo de hoje é fundamentado nos estudos que eu deixei na descrição desse vídeo e somado a um método que eu desenvolvi chamado MIDAS, Métodos Integrados de Atendimento na Saúde, que tem como tripé 3 M's, o movimento, a manipulação e a mente, onde o movimento são os exercícios, a manipulação são as técnicas manuais e a mente é onde entra a hipnose, as técnicas de concentração e principalmente a educação em saúde, onde eu explico passo a passo sobre como que funciona a abordagem terapêutica e qual que é o meu foco de atendimento. O tornozelo é uma região muito solicitada nos esportes feitos em pé, e mais ainda naqueles que têm muita variação de direção, como tênis, squash, esportes de luta como judô, também os de areia como beach tênis, futevôlei e principalmente hoje, especificamente falando de futebol. No vídeo de hoje eu vou falar de uma das 5 síndromes que eu divido as lesões e disfunções para facilitar a minha prática clínica. Talvez você ainda não tenha visto o último vídeo que eu faço um resumo dessas 5. E enquanto eu ainda não faço um conteúdo específico sobre isso, eu vou deixar um card aqui para você acompanhar logo depois que assistir esse vídeo, caso você queira se aprofundar um pouco mais nas síndromes. As 5 síndromes, só relembrando, são as síndromes compressivas, as síndromes inflamatórias, as síndromes traumáticas, as síndromes obstrutivas e a quinta e última são as síndromes genéticas. As lesões mais comuns no esporte do tornozelo, principalmente, são as síndromes traumáticas, que é uma lesão causada por um movimento muito rápido, difícil de controlar, principalmente as fases de deformação do tecido. Mesmo que tenha acontecido na própria altura, durante um salto, mais aterrissagem em cima de uma estrutura não prevista, tipo um pé de alguém, ou mesmo quando o atleta já está muito fadigado e o controle motor fica deficiente, além, é claro, quando ele recebe uma pancada direta causada por uma segunda pessoa ou objeto. Se caso você quiser saber sobre as fases de deformação do tecido e aprofundar mais sobre a anatomia do tornozelo e do pé, eu deixei um e-book totalmente gratuito para você baixar aqui e o link também está na descrição. Lembrando sempre que o meu objetivo nos vídeos que eu posto aqui toda quarta e domingo é de falar de uma maneira menos técnica e mais explicativa, para mesmo que você não seja fisioterapeuta, possa entender todo o conteúdo que eu postar. Aproveitando que a gente está falando do canal, se você ainda não deixou o seu like, e não se inscreveu por aqui ativando o sininho, saiba que isso é muito importante e me motiva bastante a continuar postando conteúdo de qualidade por aqui nas diversas plataformas de áudio, como Spotify, Amazon e Apple, toda quarta e domingo. O tornozelo é uma região muito importante para a sustentação e nossa estabilidade. Ele precisa de uma atenção especial quando se trata de esportes ou simplesmente caminhar sem a dor. O que geralmente nós avaliamos em um tornozelo é como que está a mobilidade para todos os lados, comparando o tornozelo direito com o esquerdo, qual o tipo de queixa, quanto tempo você está com sintomas, quando iniciou os sintomas e principalmente o seu limiar de dor. Depois disso, a gente faz vários testes ortopédicos para entender a origem desses sintomas e, se caso precisar mais de detalhes, a gente pode solicitar ainda algum exame de imagem, tipo raio-x e preferencialmente a ressonância magnética para descartar qualquer diagnóstico que possa atrasar uma evolução positiva. No caso do Neymar e do Danilo, ambos, apesar de sofrerem as lesões no tornozelo, elas foram de etiologia diferente, ou seja,
a origem, o local e a gravidade foram diferentes. Para identificar o nível de lesão, a gente divide ela em grau. Grau 1 é leve, grau 2 é moderado e grau 3 é grave. Saber qual delas, o seu caso, vai garantir o melhor tratamento e, consequentemente, o melhor resultado. Nos dois casos, ao que me parece, a lesão do Danilo foi uma lesão grau 1 para grau 2 no malelo medial, que é a parte interna do tornozelo, e a do Neymar pelo nível de edema e limitação que ele apresentou, grau 2 para 3. No grau 1, a pessoa vai notar uma dor local, muitas vezes o edema é de pequena proporção, pode nem fazer hematoma e a dor geralmente é para movimentos específicos, limitando um pouco apenas o gesto esportivo ou atividades diárias, tipo subir e descer escada. Já no grau 2, provavelmente a lesão nos ligamentos, que são estruturas que garantem a estabilidade ali da região, pode ter rompido parcialmente e aí o edema vai se formar rapidamente. Você pode notar um roxo no local ou pelo pé e os movimentos vão estar bem mais restritos ainda, até mesmo para andar, e a dor vai ter uma característica mais alastrada do que pontual. No grau 3, a dor é bem mais aguda, o edema é bem mais generalizado e o hematoma pode ficar numa grande área por conta das estruturas que foram comprometidas. E talvez seja impossível apoiar, mesmo que parcialmente, o pé inteiro por alguns dias. É importante eu falar também que dentro de cada um dos graus a gente pode ter subdivisões e somente com testes bem específicos é possível avaliar o nível de cada lesão. Agora eu vou falar sobre o protocolo de tratamento e o que fazer em cada um dos graus da entorse de tornozelo. As estratégias de tratamento são diferentes e eu posso dizer que basicamente a gente vai utilizar um protocolo chamado Peace and Love. E apesar do nome, a gente pode resumir em proteção e carga otimizada. Cada uma das letras de Peace and Love tem um significado. A gente vai começar pela sigla Peace. O P significa proteção, onde a sugestão é restringir os movimentos nos primeiros dias após a lesão. Mas isso não quer dizer repouso, porque caso você faça isso, a chance é que você comprometa a sua força. A minha sugestão para cada grau de lesão é, no grau 1, se possível, não usa nenhuma órtese como tornozeleira, seja ela de neoprene ou mais rígida como a RoboFoot. A proteção vai ser em relação ao quanto de exigência mecânica você vai dar nos primeiros dias. Aí é importante que você reduza bem o desgaste do pé e trabalhe no limiar de dor e desconforto, principalmente durante ou após as atividades. No grau 2, a depender da extensão da lesão, a gente já vai optar pelo uso de alguma órtese e preferencialmente a gente vai tirar quando for tratar para poder mobilizar e fortalecer a região. Aí no grau 3, a RoboFoot é obrigatória e o tanto de tempo que você vai permanecer com ela vai ser em torno de mínimo 15 e no máximo 60 dias para poder finalizar todo o processo de cicatrização. É claro que caso você precise de cirurgia ou porque tem uma fratura ou porque a lesão foi muito extensa, esses dias pode se estender ainda mais, tá? A segunda letra é elevação e o foco aqui é drenar o máximo possível de líquido para não atrasar a recuperação. Você pode utilizar meia de compressão, bota pneumática para acelerar todo esse processo ou simplesmente passar mais tempo com o pé para cima. A terceira letra é A de avoid, que significa evitar. Basicamente aqui nós vamos evitar anti-inflamatórios ou gelo, uma vez que eles reduzem bastante a capacidade de recuperação dos tecidos. Então dá um descanso para sua bolsinha de gelo aí, tá? Principalmente vai utilizar ela após os exercícios na musculação ou fisioterapia, e se caso você andou muito naquele dia. A quarta letra é o C de compressão, e nelas nós vamos utilizar aquelas estratégias que eu já citei, que é a elevação, uma meia compressiva, botas de compressão, e também pode utilizar bandagem elástica, que ajude muito a reduzir edema. A quinta e última letra do PIS é o E de educação, e como sempre eu falo, o processo terapêutico é formado por duas etapas. Clareza, que é onde você entende pelo que você está passando, e a segunda é a jornada, que é onde você entende pelo que você vai passar durante o tempo de tratamento. Isso inclui o tempo, mas principalmente as técnicas que serão utilizadas para você tratar. Agora que você entendeu a primeira sigla, a gente vai para a segunda, que é o LOVE, e nela o L significa load, ou traduzido para o nosso idioma, carga. Sim, a gente vai aplicar carga desde o começo. Claro que a gente vai fazer isso de acordo com a dor ou desconforto durante e após os exercícios. Para cada um dos graus a gente vai ter opções para iniciar o tratamento e, fundamentalmente, conduzir toda a recuperação, mas carga é principal. A segunda letra é o O de otimismo. Como vocês já sabem, dor é uma narrativa de uma sensação modulada pela emoção. Então, pacientes otimistas aumentam a velocidade de recuperação em comparação com os pacientes inconformados, depressivos e principalmente os pacientes pessimistas. A terceira letra é o V de vascularização, e aqui a gente vai optar por atividades cardiovasculares que não causem dor para aumentar o fluxo sanguíneo que vai para o tecido em recuperação.
Isso vai te ajudar na recuperação e ainda vai diminuir a necessidade do uso de medicação por conta da parte hormonal. E por fim, assim como eu falo no Midas, movimento é a primeira alternativa e nessa etapa a última letra da sigla LOVE é E de exercício, com foco de restaurar a mobilidade, a força, o equilíbrio através da prática regular de exercício, ajustado conforme a tolerância de dor. Bom, pessoal, o que eu faria se eu estivesse tratando o Neymar? A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é toda a minha admiração pela equipe que está cuidando deles lá. Eles são os melhores fisioterapeutas do Brasil e quem sabe um dia eu também não esteja com eles aí aprendendo e compartilhando um pouco do que eu aprendi trabalhando junto na recuperação dos atletas, né? Agora, a minha conduta seria a seguinte, né? O tratamento seria dividido em 4 turnos no mesmo dia, tá? Os turnos teriam um tempo mínimo de 4 horas entre eles e o sono do atleta seria a prioridade, sem deixar claro de cumprir com os 4 turnos de tratamento. Então, bem rígido. Aí faria um mesociclo de 11 dias de tratamento, sendo que o 11º seria a transição para campo e treinos, e o microciclo seria diário mesmo, então cada dia uma avaliação. A parte medicamentosa eu deixaria claro a critério da equipe médica, e a parte de fortalecimento eu faria um acordo ali com a equipe de preparação física, para focar apenas na física agora no começo e não sobrecarregar ele para esse processo terapêutico. Aí todo mundo alinhado, eu iria para a parte de tratamento em si. 2 períodos seriam de terapia ativa, onde o atleta faz literalmente exercício, num turno específico para o tornozelo e no outro um treino mais voltado para a parte cardiorrespiratória e os outros segmentos, como braço, coxa, quadril, especificamente glúteo médio, né? Porque os entorses repetitivos estão associados a maior parte com a fraqueza do glúteo médio. Aí nos outros 2 turnos eu dividiria em uma consulta totalmente passiva, onde o foco seria a terapia manual, para encontrar os pontos de disfunção que podem influenciar na recuperação, e uma outra consulta ativa assistida, onde ele executaria micromovimentos e os movimentos de dor de forma assistida para tentar dessensibilizar o sistema nervoso. Aí toda a criatividade é bem-vinda, claro que respeitando as práticas baseadas em evidência. Em todos os turnos, nós associaremos no final da conduta manual e ativa a eletrotermofototerapia, que são os recursos elétricos e térmicos da fisioterapia, sem deixar claro de continuar motivando o atleta, dizendo o quanto que ele é fundamental e principalmente que o corpo e a decisão dele vai ser respeitado durante todo o processo de reabilitação. Eu tenho certeza de que seria doloroso e às vezes até desgastante, mas no final valeria cada minuto bem feito da reabilitação. É claro que aqui eu resumi muito todo o trabalho que já deve estar sendo feito lá, mas essa seria a minha conduta para um tempo tão pequeno que a gente tem. Eu já utilizei muito em atletas profissionais do futebol, no maior time do estado aqui de Mato Grosso do Sul, que é o Operário. Em 6 temporadas, 3 eu estive como fisioterapeuta e 3 como chefe de departamento médico, e os resultados eles foram bem acima do esperado. As técnicas ou a ordem, elas podem variar muito, mas tudo isso depende da avaliação, até porque eu teria que estar lá para estar avaliando, sabendo como que está o dia a dia, cada evolução. E aí as técnicas mudam, o procedimento é outro, a forma como eu vou interferir no outro dia, dependendo da resposta que ele teve ao tratamento do dia anterior, também vai mudar. Mas tudo isso pode ser analisado diariamente e após cada técnica aplicada. A gente tem um foco dentro da osteopatia, principalmente uma osteopatia focada em fisioterapia esportiva, que é o seguinte: eu avalio, trato, reavalio. Então, avalio, entendo as origens das queixas, depois eu trato a partir daquela minha avaliação inicial e reavalio para ver quais foram os resultados, se eles foram significativos ou não, e aí conduzo para uma outra técnica ou persisto nessa técnica por mais tempo, entendeu? E aí, mesmo diante de uma avaliação, a gente tem que considerar que isso é um esporte profissional e que tudo depende da disposição do atleta e também da comissão técnica. Se você for físico e ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão sobre o tipo de tratamento, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz de ver. Agora, se você tiver torcido o seu pé há poucos dias ou já esteja crônico o problema, eu deixei 3 protocolos de tratamento para você aqui na descrição. Um leve, um moderado e um avançado. Lembrando sempre que é importante perguntar ao seu físio ou ortopedista se esses exercícios são recomendados para você, caso você já esteja fazendo algum tratamento. E que na dúvida é melhor sempre recorrer a um especialista. Como eu falei, os links dos exercícios estão na descrição aqui por tempo limitado. Caso já tenha inspirado quando você tentar acessar, é só me perguntar lá no Instagram como fazer para ter acesso novamente, que eu te explico certinho como você vai poder acessar. Espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Que bom que você está comigo até o final dele.
Se caso você quiser rever esse vídeo ou escutar enquanto estiver fazendo academia, dirigindo ou só puder ficar de fone, lembra que já está disponível no Spotify, Amazon e Apple. Caso ainda não tenha deixado seu like, essa é a sua oportunidade de continuar me incentivando a postar aqui toda quarta e domingo. Como sempre, eu deixei algumas sugestões de vídeos nos cards aqui do lado e os links do material que eu comentei estão todos na descrição desse vídeo. Espero te ver no próximo domingo com um novo tema sobre dor e fisioterapia esportiva. Até lá!